às vezes é legal estar junto ali, Sim, né? ó, eu acho que é essencial. Primeiro, assim, você tem ali os KPIs, né, que de cada operação você identifica quais são os indicadores, Indicadores. né, da operação, e o time precisa ter clareza desses indicadores, né? Então, hoje a gente tem, quando a gente falou de estudar, né, para você cair na área de vendas, hoje a gente trabalha com métricas. Então, você pega, principalmente quando a gente é, traz leads, né? Você faz ali ligações, conversões, né? Então a gente vai medindo essas taxas para que o time de vendas tenha uma evolução. Então é importante o gestor descer no operacional para entender e mostrar para ele, né? Mostrar para o time, olha, aqui estão os indicadores, né? Em qual etapa aqui a gente está tendo dificuldade? Como que eu posso te ajudar aqui, né? E aí sim, eu acho que descer no nível operacional, explicar e também dar um tempo para o time assimilar. Porque às vezes, Guilherme, a gente olha muito o indicador. E aí você massifica o time ali com esse tipo de informação e às vezes você tem que dar um tempo para ele poder assimilar e entregar o resultado, né? Você só ficar nos indicadores e também, às vezes, só ficar no motivacional não funciona. A minha experiência mostra o seguinte: você tem que fazer uma reunião de alinhamento, mostrar o que e o como precisa ser feito e deixar o time um pouco assimilar. Por quê? Aí tem um papel importante também da equipe. A equipe ela tem um conhecimento que às vezes nós gestores não temos, porque ela que está no operacional ali. Muitas vezes a gente desce com a estratégia, mas no dia a dia precisa fazer pequenos ajustes, né? Então eu sempre dou essa liberdade. Olha, o plano está aqui, né? A trilha está aqui, mas a gente pode fazer ajustes a qualquer momento. Sim. A gente não engessa, né? E é importante porque você acaba desenvolvendo no time uma habilidade de resolver problemas. Então, entende? Quando eu entro muito no operacional e boto a mão na massa como líder, eu estou tirando essa oportunidade do time se desenvolver, Sim. né? Então, a gente só tem que tomar esse cuidado. Tem que descer no operacional, mas você também tem que deixar o time ali olhar e tomar as decisões. Até porque o comercial ele não tem uma rotina clara, né? Não é igual um setor administrativo que a rotina é mais engessada. A Sim, rotina do comercial ele tem um funil de vendas, mas assim dependendo do que ele está fazendo, não está tendo resultado, ele tem que mudar tem. mudar o O nicho rumo, né? ali, o rumo de como as coisas estão tocando, né? Isso é tão importante, né? Eu sempre falo para os times que eu treino, né? A área de vendas, e eu sempre digo que ela assim, ela é de suma importância. Parece que está chovendo no molhado, né? Está tentando enxugar gelo, né? Esse tipo de colocação, mas não é. Por quê? Você, enquanto gestor ou um profissional de vendas, você é um agente de mudanças dentro da empresa e dentro da sua área. Por quê? Como você comentou, Guilherme, você passa por N situações que você vai se preparando, você vai ganhando habilidades novas, competências novas, e você pega profissionais da área de vendas, às vezes vendedores que são pleno, o cara tem uma capacidade, um conhecimento, uma habilidade fantástica para resolver problemas, e aí já que é um toque para o time de vendas. Muitas vezes, esse vendedor que é sênior já, ele já está preparado para ir para um próximo nível. Por quê? Porque a área de vendas ela é a entrada do mercado para dentro da empresa. Ou seja, eu tenho oportunidades, né, que eu trago para dentro da empresa, eu sou o tempo todo confrontado pelo cliente, eu sou confrontado a resolver problemas e eu acabo desenvolvendo um nível de resiliência e capacidade de resolver problema e às vezes se eu pensar que eu posso pegar tudo isso e montar uma estratégia para o crescimento da minha carreira, eu sempre digo, o profissional da área de vendas, ele é um cara capacitado para ir para qualquer área, né? O que você falou que do plano de carreira, né? O vendedor, eu acho que de todos os setores é o que mais fica focado nisso, né? De querer saber o próximo passo, o que, que vai acontecer, onde ele pode chegar, porque como ele trabalha com comissão, ele sempre está mirando ali, né? No próximo step ali. Crescimento, né? É, todos enxergam, não, todas as áreas têm existe esse plano de carreira, mas eu acho que o vendedor, como ele trabalha com meta diária, semanal, Sim, mensal, eu acho que ele fica muito fissurado nisso, né? fica. E ele tem que ser alimentado, né? Tem.
Guilherme, esse é um ponto importante também, porque quando você começa a pensar, por exemplo, sou um vendedor sênior, né? E aí eu começo a pensar em liderança, eu preciso pensar mesmo, porque quando a gente fala de dar o salto para o próximo nível, né? Que eu saio de um vendedor, de um consultor sênior e vou para a liderança, eu sempre digo o seguinte, tem uma frase que eu sempre digo, que é, liderança não tem nada de romântico. Então, ou seja, se você está se preparando para ser líder, você tem que realmente ter clareza do que é ser um líder, né? Quando a gente fala de liderança, a gente vai olhar para o time e você vai olhar para o time com um olhar de desenvolvimento. Você tem que gostar de pessoas. Porque se você não gostar de pessoas, você vai ficar onde? Só na métrica, só no KPI. Você vai ser um líder técnico, né? E Não vai ter paciência, né? não vai ter paciência. E aí eu digo o seguinte, por que você precisa pensar? Primeiro, então, ser líder não tem nada de romântico. Segundo, você tem que gostar de treinar. Você é um líder de vendas, você sabe como isso é extenuante. E as mesmas coisas. E né? as mesmas coisas. Então, se você não tiver essa clareza, e se você não gostar do que você faz, chega uma hora que você não aguenta. Por quê? É muita pressão. Quando eu digo pressão, não é uma pressão que ela vai te destruir, mas ela é uma pressão maçante que você tem que tomar decisão o tempo todo. Então você começa às 8 da manhã, termina às 6, tomando decisões. Quando chega no final do dia, você está cansado. Só que tem um detalhe, a gente falou que profissional de vendas não tem passado. No dia seguinte, você vai tentar resolver as mesmas coisas. Então, ter a clareza, né, de que a liderança não tem nada de romântico, se preparar para isso, né? Aí você tem que se preparar. Já vamos falar um pouquinho aí da parte espiritual, que é o que nós acreditamos. Se prepara espiritualmente, porque quando você faz essa preparação, o seu espírito se renova, a sua energia renova, você limpa a sua mente, você limpa o seu coração. Emocionalmente, né? A parte emocional. Então, quando você traz ali a parte espiritual, eu digo que ela é a principal, que ela me recobra de tudo. Então, eu acho que uma coisa tá ligada com a outra, não tem como, né? Porque você vê a área comercial, igual você citou a parte espiritual, tá ligado com a física, tá ligado com a intelectual, que tá ligado com a financeira. Porque, cara, pessoas são pessoas, né? Sim. Eu já falei isso aqui e é uma realidade, né? O pessoal até fala, né? Se você jogar uma pedra na água, o que acontece? Afunda. Se você jogar um isopor, ele boia. Se você jogar uma pessoa, o que acontece? Você não sabe o que vai acontecer. Se a pessoa vai boiar, se a pessoa vai afundar. E pessoas são assim, cara. Sim. E às vezes o cara vai super bem, tem um mega comissionamento, mas o cara não sabe lidar com o dinheiro dele. Aí chega no final do mês, essa comissão desaparece. No outro mês ele tá sem dinheiro e tá desmotivado, né? Sim. Se ele não tem a parte física, o cara vai pra noitada, é um ótimo vendedor, o cara chega quebrado no outro dia, porque o cara não tem comprometimento físico, um respeito com ele mesmo. A parte emocional é a mesma coisa, com a espiritual. Então uma coisa tá ligada com a outra. Se a pessoa não tem ali um controle emocional, né, não tem uma vida espiritual, física, uma coisa vai entrelaçando com outra, isso faz a baixa performance da pessoa, né? E às vezes você quer fazer uma reunião com a pessoa para ver o engajamento, para ver a técnica, mas a pessoa que está conduzindo a vida profissional dela de uma forma errada, né? Sim, isso é importante, né? Eu sempre também falo sobre a clareza do papel, né? E de onde eu estou, onde eu quero chegar, né? Quando a gente, enquanto líder, né? Você encontra profissionais desse jeito, você precisa o que eu sempre falo que a gente precisa ter uma capacidade de diagnóstico, né? Do time. Então, quando eu chego, Guilherme, o que eu faço? Eu peço um mapeamento de perfil comportamental. Então, quem é analítico, quem é planejador, quem é executor e quem é comunicador. Entende? Porque aí eu consigo olhar o time e falar assim, esse daqui é comunicador, esse daqui é executor, aquele é planejador, esse é analista. E aí eu vou cirurgicamente desenvolvendo esse profissional de acordo com o perfil dele. Não, você tocou num ponto, Samuel, muito importante, que eu vou até citar daqui a pouco, mas está existindo um mercado, né, principalmente de vendas, cada dia mais desafiador, contratações, né? Esse daí é até outro assunto. Mas se você achar que essa dificuldade de achar pessoas faz de você fazer um filtro menor,
é um erro, né? Porque é o que você falou. Se eu preciso de uma pessoa no meu time, eu tenho que ser cirúrgico ali no que eu preciso. Eu preciso saber o perfil que eu preciso, o que minha equipe precisa ser complementada, qual que é o perfil comportamental dessa pessoa, né? Sim. Então, acho que é um grande erro aí em vários departamentos. Já cometi esse erro dentro da minha empresa, né? Por necessidade de pessoas, de Sim. volume de trabalho. Você vai lá e contrata uma pessoa sem mirar e sem ser cirúrgico no que você precisa. E acaba que você coloca uma pessoa que não tem nada a ver com o que você está precisando ali, no seu time no momento, e Não dá resultado. não né? dá resultado. Um ponto importante que você trouxe aí, Guilherme, é o líder hoje ele precisa ser cirúrgico, né? Então, como é que eu faço nessa situação? Por exemplo, hoje eu sou um head de vendas de uma empresa de tecnologia, tá? Então, o primeiro ponto, quando eu vou fazer uma contratação, eu preciso avaliar se o profissional ele veio da área de tecnologia, ou se ele não veio, ou se pelo menos na entrevista eu identifico que ele gosta de tecnologia. O erro já começa aí. Muitas vezes eu não faço essa avaliação. Trabalho numa empresa de tecnologia, a gente trabalha com tecnologia 24 horas por dia. Se o cara não acredita no produto, né? Aí eu venho e trago um cara de varejo. Entende? Por desespero, né? Por desespero, por achar que o cara é bom comunicador, bom vendedor. Aí, então esse é o primeiro ponto. O que você citou aí, você pode até complementar, aproveitando, é o alinhamento com a cultura organizacional. Sem dúvida. Então, assim, primeiro ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, né? O primeiro ponto eu preciso entender o perfil, o escopo da minha vaga, né? Feito isso, aí eu vou para o profissional, eu vou para o mercado profissional, ele está alinhado, né, com o meu negócio, aí depois eu venho, olho para qual área que ele vai para a área de vendas, nesse caso, né? Então, legal, eu já tenho esse mapeamento dos outros colaboradores, né, o perfil dele, então eu falo assim, tá, eu quero buscar agora uma pessoa comunicadora, legal, então eu vou trazer uma pessoa de tecnologia, uma pessoa para a área de vendas e que tem o perfil comunicador. Você percebe quando a gente está falando de cirúrgico, e aí para a reunião, para a entrevista, eu venho ali com a entrevista por comportamento. Com as dinâmicas para as dinâmicas voltadas. Então, assim, as perguntas são direcionadas para que eu obtenha respostas para saber se aquela pessoa ela está apta ou não para vir, porque a contratação ela é mútua. Às vezes a gente, na ânsia de trazer o profissional, a gente vem, traz e joga a responsabilidade em cima dela, né? E o resultado não vem. E a gente fica frustrado. Eu já cometi esse erro, já queimei muito dinheiro por conta disso. Né? De ver que a pessoa tem um grande resultado em outra empresa, em outro ramo, e a pessoa vem na sua empresa, você vende uma imagem ali que vai bater meta atrás de meta, e a pessoa não se adapta à cultura organizacional da sua empresa. Não encaixa. Não encaixa. E você vê que ele dá 2, 3, 4 meses, a pessoa não consegue engajar. E quando a pessoa não traz a cultura da antiga empresa para a sua. Entendeu? Que é o pior, na minha opinião. Sim. Que contamina seu time de vez, aí acaba com certeza. tudo. Acho que aí, nesse processo que a gente está falando de contratação, a gente tem que alinhar a visão, Guilherme. Então, você tem que ter muito claro qual é a cultura organizacional da sua empresa. Né? Se ela já é consolidada, se ela está em formação. Porque eu sempre digo o seguinte, quando você faz alinhamento de expectativa, você flui melhor. Os dois lados, né? Quando você não tem essa clareza, né? E aí eu já trago isso, inclusive, Guilherme, esse ponto da cultura, eu trago para dentro da entrevista. Eu mostro para a pessoa. Eu sou aquele profissional que fala assim, Guilherme, você quer vir? Ó, é assim, é desse jeito aqui, e o nosso desafio é esse daqui. Se não dá 2 meses, o cara tá fora. Né? Exatamente. Eu olho para você e falo assim, você tá afim de vir? Ah, eu tô. Então nós vamos construir juntos. Porque a cultura organizacional, ela consolida, né, a maneira como o time trabalha. Então, se eu não tenho essa cultura, eu não tenho, assim, cada um trabalha de um jeito. E o líder, ele é o responsável por modelar essa cultura. Sim. Samuel, no seu time, você, como líder, você prefere ali formar pessoas da base, aquela galera que você pegou recém-vendedor ali, sem muita experiência, que se torna um grande vendedor? Você prefere trazer ali
pessoas com experiência de outras empresas, que têm know-how já na área, no ramo. Como que você monta a sua equipe? O que você preza mais? Formação ou pessoas ali com experiência? Guilherme, eu já tive experiências de montar a equipe do zero. Aí eu venho com essa estratégia, né, de você olhar para a empresa, olhar para a área e buscar os profissionais que você precisa. Eu gosto de profissional júnior, pleno e sênior, com experiência, sem experiência, porque eu acho que essa mescla é que vai fazer o time ser forte, né? Então, o que eu gosto de que tipo de pessoa eu gosto de treinar? Daquela pessoa que gosta de ser desenvolvida. Aham. Então, ela pode ser júnior, ela pode ser pleno, ela pode ser sênior. Mas se você identifica ali um coração ensinável, Você acha que a pessoa que teve a formação do zero ali embaixo da sua liderança, ela tem mais a